Meu nome é Sônia Nelita Leite. Meu nome é Rosana Batista. Meu nome é Andréia Gomes Meurer. Camila. Meu nome é Karine. Meu nome é Vanusa. Eu sou Cíntia. Eu sou Letícia, professora de Educação Infantil em São José. Trabalho com crianças de 4 e 5 anos. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Em uma das propostas, nós fomos desafiadas a criar uma história a partir de alguns objetos. Então, os objetos, eles teriam que fazer parte dessa história, Eles seriam sujeitos, Seriam protagonistas, figurantes, enfim. A gente teria que criar uma história no qual enquadrassem aqueles objetos que nos foi destinado. Recebemos alguns objetos com a intenção de criar em cima desses objetos uma narrativa de contação de histórias. E eu lembro que foi bem interessante tu pensar em como transformar um guarda-chuva em um personagem ou parte de alguma ação de algum personagem. Foram diversos objetos. Nós fomos desafiadas a criar histórias de acordo com materiais diferentes, materiais inusitados. No meu caso, foi uma canga de praia. Eu senti aquele friozinho na barriga, mas logo eu percebi quando a gente sai da zona de conforto, o quanto isso também estimula a nossa imaginação. E a escolha dos objetos, a princípio, eu tive muito medo, da construção, porque a gente não tinha nada em mente, mas escolhendo os objetos logo veio a criatividade, a imaginação, a gente colocou tudo aquilo que a gente traz da nossa infância ou da nossa vivência, a gente coloca no papel e a gente pode compartilhar umas com as outras, O professor Eduardo nos trouxe uma proposta de construir uma história a partir dos objetos que ele trouxe da casa dele. A nossa equipe pegou uma caixa de brinquedos, de lá nós tiramos um dinossauro e um pônei. E foi um desafio, porque criar uma história com criaturas tão diferentes e de surpresa. Então, construímos essa história, cada um foi dando a sua opinião e construímos juntas e foi fluindo. Ficou uma história bem interessante, o resultado foi muito legal e provou que a gente pode trabalhar também em sala com objetos de uso diário. Então foi uma proposta bem interessante e significativa. Do recebimento dos materiais para a construção de uma narrativa, de uma história. Esses materiais eles foram levados para os grupos que atendemos e para que fossem apresentados, para que fossem conhecidos, manipulados, explorados pelas crianças, para que a partir daí a gente tivesse um repertório para criar a nossa história. Foi bem desafiador, foi explorar os materiais, contar a história, transformar esses materiais em personagens e deu bastante liberdade para a imaginação e para a criatividade. Esses objetos foram também levados para as crianças que exploraram da mesma forma que foram incentivadas a explorar da mesma forma que nós exploramos e criaram suas próprias histórias. Como era um grupo de crianças pequenas, eles tiveram o seu jeito diferenciado de explorar os objetos. Então nós levamos também essa história, o guarda-tempos, e contamos para eles. Foi bem criativo, bem divertido, as crianças ficaram muito interessadas e dali fizeram desenhos e criaram outras coisas através dessa experiência, Para mim, também considero que essa experiência enriqueceu bastante a minha prática, que já tenho muito interesse em contação de histórias, e a gente sabe o quanto é desafiador tu contar histórias sem ter um livro na mão, Tu tem que tu usar objetos para explorar essa parte da imaginação. Eu com certeza vou levar isso para a minha prática até
para o resto da minha vida. E isso foi uma experiência muito boa, de muito aprendizado, levando para as crianças algo novo, né, criado por nós. Me deixou bem feliz, né, acreditando na construção dessa temática, né, na educação infantil. E eu me senti muito satisfeita com o resultado. Eu levei essa proposta para o meu grupo, para a minha sala de aula. Eu contei para eles a história na roda, disse que a história foi criada por mim e elas ficaram muito encantadas. E depois elas pediram para brincar com tecido. E elas mesmas recontavam a história e encenavam. E a partir dos movimentos das crianças, das falas, da maneira como usaram, como se movimentaram, como exploraram esses materiais, a gente então conseguiu construir a nossa história. Essa vivência, ela traz pra gente a questão do pertencimento. Quando é algo que você cria, que você faz parte, que você pertence àquilo, sabe? Então, esse sentimento de pertencimento, a questão da criatividade, a questão da expressão. Então, tudo isso reforça na nossa prática o quanto é importante a criação de histórias e histórias nossas, próprias. Foi um aprendizado valioso sobre o poder da narrativa na educação infantil. E tudo isso se alinha com os nossos encontros do Lei Sul. Tudo que a gente discutiu, tudo que a gente debateu, tudo que a gente estudou, se alinha nessa proposta. Então é isso, meninas, um bom dia. E a partir dela, fluíram ideias então para outras práticas do nosso dia a dia, né? Que é criar histórias a partir dos grafismos que as crianças produziam, perceber as instalações com os brinquedos e com o que brincavam para criar histórias, não é? Para criar diálogos, para criar conversas e entendendo que tudo que a criança brinca, tudo que a criança usa, por trás de tudo que a criança desenha, atrás de tudo isso existe uma ideia, existe um pensamento, existe uma história, existe uma imaginação, existe uma presença, existe um autor. Obrigada.